Olá, já faz aí algumas semanas que eu tenho me proposto a trazer aqui para vocês alguns conteúdos, mas também algumas provocações para que a gente reflita sobre a masculinidade, né? E a proposta, inclusive, é a masculinidade em questão, né? E aí, nesse sentido, eu propus trazer algumas referências culturais para a gente pensar essa noção geral de masculinidade. Aproximei muito dessa relação com a concepção do herói, de uma virilidade marcada pela força, pela imposição, marcada pelo símbolo peniano, essa referência de uma masculinidade que se coloca pela brutalidade, pela violência, pela força, né? E, por outro lado, propus a partir daí, dentro dessa aproximação que eu fiz, inclusive, dentro de uma figura mitológica chamada Aquiles, como aquele herói que era considerado impenetrável a não ser pelo seu tendão, já que, segundo o mito, sua mãe, uma ninfa, teria banhado ele num rio que teria constituído ou banhado o seu corpo numa espécie de proteção invulnerável, a não ser por aquele ponto em que ela segurou a criança pelo tendão para que ela pudesse mergulhar, e aí a sua fragilidade se encontrava exatamente num tendão, né? E segundo a história, né, daquilo que se narra nos mitos, na invasão de Troia ele teria sido morto com uma flechada em seu tendão. E aí essa aproximação que eu fiz com essa figura, com esse símbolo da masculinidade, é para a gente partir dessa referência, para a gente pensar o que seria, aliás, primeiramente, se essa masculinidade de fato se encaixa na atualidade, se ela de fato tem poder de definir a masculinidade de fato, ou nós nos encontramos em uma circunstância, uma série de fatos, né, sobretudo agora nessa modernidade, se não estamos nos deparando com uma masculinidade como uma espécie de uma carapaça que esconde no fundo, uma série de fragilidades, impotências, e que essas fragilidades, impotências seriam exatamente como Aquiles, o tendão da masculinidade, né? E aí, nesse contexto, eu propus de que pensássemos a partir de uma visão anti-heróica, né? No sentido de que há um paradoxo em olhar para essa masculinidade com essa carapaça e toda essa defesa reluzente, na medida em que ela protege algo muito frágil. E de que, se a força não estaria exatamente nesse momento em que, destituído dessa carapaça, colocaríamos a nossa pele em risco, no sentido de que a gente tivesse que primeiramente admitir essa impotência, essa fragilidade que também marca a masculinidade. Então, dentro disso, eu propus uma série de reflexões e provocações, e hoje eu quero convidá-los para um bate-papo com o tema masculinidade em questão. Quero iniciar esse diálogo sobre esse tema na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 7h30 da noite. A atividade será gratuita, ela ocorrerá via Zoom, e o link fica disponível no endereço que eu vou deixar aí na legenda, ou nesse caso, se estiver sendo publicado no Stories, logo abaixo do vídeo. E considero que esse é um convite que não está restrito a um gênero, não está restrito a uma visão heteronormativa, mas, sobretudo, todo aquele que reconhece a necessidade de refletir a relação com a própria masculinidade,
seja no contexto de relação com o outro, seja no contexto da relação com a própria masculinidade em questão, como é o meu caso. Estão todos convidados, independente de gênero, independente de qualquer maneira de pensar ou crenças, enfim, para que a gente possa estabelecer nesse espaço que eu chamo de filosofia do cotidiano, um bate-papo sobre essa temática tão sensível e tão necessária, que é a masculinidade em questão. Então, no dia 26, semana que vem, às 7h30, estão todos convidados para participar desse espaço de diálogo, um espaço que constitui para mim um ambiente muito particular, que tem raízes nos ambientes da Marlete Wildenberg, que eu frequento, tem raízes na educação de essencialidades, tem raízes em uma proposta de que o espaço seja de autoaprendizagem sobretudo. E qual é a diferença? A diferença será que não estaremos ali a discutir exatamente um pensador em específico ou um conceito geral e cultural sobre a masculinidade, mas trazer ali ou nos oportunizar a refletir sobre as nossas próprias concepções, sobre as nossas próprias crenças, sobre a ressonância que temos na nossa própria história na relação com o universo masculino, né? Então, espero ter ali a satisfação de ter a sua presença lá para a gente poder dialogar juntos sobre essa temática, tá bom? Até breve.